A paz do Senhor, meus queridos e meus amados irmãos. Me chamo Johnny Souza, você está no canal Voz do Evangelho Oficial. Gostaria de deixar aqui uma palavra para a nossa meditação neste dia, que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 23, e o verso 25, que nos diz da seguinte forma: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Eu estou lendo este texto e eu quero falar ao meu e ao teu coração neste dia a respeito de santidade integral. O que é santidade integral? Santidade integral nada mais é do que santidade completa, ou seja, uma santidade que vai abranger a todo o meu ser, começando de dentro e sendo externado para o lado de fora. Isso é santidade integral, é a santificação completa da minha vida para o Senhor, meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E para que todas essas coisas elas venham a acontecer na nossa vida, é necessário que nós venhamos abrir mão de algumas coisas, nós venhamos deixar algumas coisas de lado para que nós venhamos alcançar este nível de santidade ou este nível de santificação em toda a nossa vida, em toda a nossa estrutura, tanto física quanto espiritual. A santidade ela nada mais é do que o processo, é uma vida contínua andando em obediência ao Senhor. Aqui tem um outro texto, não é um texto bíblico, mas um outro texto que está escrito da seguinte forma: a santidade deve abranger o ser humano por completo, o espírito, a alma e o corpo. Ou seja, a santidade deve abranger a todo o nosso ser, toda a nossa estrutura. Ou seja, nós devemos estar totalmente livres do pecado. Livres do pecado eu não falo no sentido de não pecar mais, porque no sentido de pecar, nós ainda iremos pecar porque somos pecadores. A Bíblia vai dizer que em pecado me concebeu a minha mãe e em iniquidade eu fui gerado. Ou seja, afirmando assim, eu posso dizer que eu não vou deixar de ser pecador, mas eu posso sim estar livre do pecado. Livre do pecado e vivendo agora para a glória de Deus. É isso que a Bíblia ela tenta nos ensinar e ela tenta nos passar. Nós estarmos agora livres do pecado e vivendo a vontade de Deus, vivendo para Deus, vivendo para a glória de Deus e para agradar a Deus. Porque quando nós vivíamos na prática dos pecados, ou na prática do pecado, nós vivíamos para agradar a nós mesmos. Nós vivíamos a nossa vontade, nós íamos para festas, nós fazíamos tantas e tantas das coisas que desagradavam ao Senhor nosso Deus e, consequentemente, eram pecado e destruíam a nossa vida espiritual. Agora, salvos mediante a cruz de Cristo, quando Cristo resolve dar a sua vida por nós, se sacrificar pelos nossos pecados, agora nós temos a oportunidade de viver uma vida nova em santidade, em santificação contínua para o Senhor nosso Deus. E a santidade integral, ela vem nos passar isso. E o texto em que nós estamos meditando nesse momento, ele vem para nos ensinar exatamente isso. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Mas para que Deus me santifique, é necessário que primeiro venha a haver uma atitude da minha parte. O Deus de paz,
Ele quer me santificar, Ele quer te santificar, mas é necessário que nós venhamos abrir mão do nosso eu, abrir mão do nosso ego, abrir mão da nossa vida, daquilo que nós gostamos de fazer, muitas das vezes até amamos fazer, e que desagrada a Deus, desagrada ao Espírito Santo do Senhor, mas que é necessário que nós venhamos abrir mão para que o Deus de paz nos santifique em tudo. E o Deus de paz vos santifique em tudo. Para que isso venha a acontecer, é necessário andar em conformidade com a palavra, ter padrões bíblicos coerentes aplicados à minha vida diária, para que eu possa ser, então, santificado pelo Senhor. Porque a primeira parte da santificação, ela acontece no momento em que eu me rendo ao Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo entra na minha vida e eu passo então a ser santificado. E o segundo passo para a santificação é a meditação diária na palavra de Deus. O terceiro passo, oração contínua na presença do Senhor. E então Deus ele vem nos santificando e o Deus de paz passa então a nos santificar. E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Notem que existem pessoas por aí que estão dizendo que Deus ele quer somente o coração, ou seja, somente a alma. Mas isso não é verdade. O texto está dizendo: e todo o vosso espírito, aquilo que Deus nos deu, o nosso espírito, a nossa alma e também o nosso corpo, sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. É santidade integral, é na sua totalidade, é todo o meu ser, a minha vida por completo deve estar em santidade e em reverência e temor ao Senhor. Fique com esta palavra, que Deus abençoe você, inscreva-se no canal, deixe o seu like, nos ajude e em nome de Jesus, até o próximo vídeo.